Guardiões da Prevenção. Eu sou o Davi Tavares. Eu sou o Ferraz Júnior e juntos nós somos Guardiões da Prevenção. É isso aí, Davizão. Eu falei Guardiões até hoje, antes da gente falar, né, meu? Você já tá trabalhando Guardiões aqui desde cedo, né? Ah, tô empolgado, né? Aqui, né? Empolgado pra gente começar esse podcast hoje aí. Tem muita coisa pra gente falar. Expectativa lá em cima, né? Sempre. Convidado que já era aguardado aí pelos nossos seguidores. Perfeito. Um assunto bastante pertinente da nossa atualidade. Eu acho que vai ser um programa maravilhoso, como sempre, né? É isso aí. Os seguidores deles também tá no ar, viu? Tá lá, firme e forte na rocha. Lembrando que estamos sendo transmitidos pelo YouTube do Pod na Rede, aqui da Rede AltT, canal 527 da sua Claro TV. Mas também para você seguir a gente no nosso YouTube Guardiões da Prevenção, Facebook Guardiões da Prevenção, Instagram Guardiões2 Prevencal e o nosso carro-chefe, o nosso TikTok, que já tem a nossa live, que já é sucesso garantido aí, conduzida hoje pela Viviane. Opa, ela voltou, hein? Energias recarregadas, muito escorada, hoje promete, hein? É isso aí. Agradecer a participação do nosso TikTok Guardiões da Prevenção. Perfeito. Lembrando dos nossos colaboradores aqui, ó, Ozak Estamparia, camisetas, canecas e bonés. Nippon Flex, hoje a garrafinha tá aí forte, ó, alcalizando a sua água aí, ó. Perfeito. Nippon Flex, água com qualidade aí, a gente precisa se hidratar. Isso Lembrando aí. da dica da Copa do Mundo, né? Hydration Break, tem que parar toda hora, não pode esquecer de se hidratar, que é importante para Pô, a gente fica viciado na Copa do Mundo. Ontem teve Campeonato Brasileiro, eu fiquei esperando esse momento. Deu 25 minutos lá, eu esperando, né? A paralisação e nada. Mas para alguns São Paulinos, acho que era melhor não ter recomeçado, né? Em todos os sentidos. Não foi muito feliz o retorno aí para vocês. E foi do lado de casa lá, meu, lá em Bragança o jogo. Pertinho, é verdade. Pertinho lá do estádio, pertinho de casa. Nippon Flex, né? Já falamos aqui. Desentupidora Cometa do nosso amigo Milton, aquele abraço. Um abraço. Pessoal do ICBID, parece que vai ter um curso em eminência aí. Entre lá. Próxima segunda-feira, 19 horas. Aí, quem tiver interesse, adentra lá nosso amigo Hernani Caldeira. Perfeito. Laboratório Científico Ricardo Carles, nosso parceiro. Grande perito. Grande Ricardo Carles. Esse cara é famoso, também né? integrante do MC Motoclube. Isso aí, os insanos, os grandes insanos, né? Motoclube. Isso aí, Rádio Curupá, com aquele abraço. Rádio Peão, estamos aí. É isso aí. E tá faltando algum... Qual que é o colaborador? Opa. Prêmio Master Blaster, que a gente sempre deixa pro final. Vamos que vamos, né? Harmonize-se, clínica e especializações ali em psicologia, né? Pesquisa no Google, procure no Google lá, Harmonize-se, fica aqui no centro de Guarulhos. Né? A clínica está ali com excelentes, grandes profissionais ali na psicologia para poder te acolher ali. Fazemos avaliações neuropsicológicas, damos todo o suporte e todo o apoio psicológico. Descubra e conheça você, aquele você que está dentro de você, né? Muito bacana, né? Se conheça, se descubra. A Harmonize está ali para te ajudar a você vencer os seus medos, a vencer seus maiores obstáculos, e muitas das vezes quem cria os maiores obstáculos somos nós mesmos, né? Isso aí. Harmonize Psi, suporte psicológico e acolhimentos em geral. Perfeito. Vamos anunciar nosso mega convidado aqui. Veio fardado, veio... né? Hoje o homem tá impossível. Tá impecável. Tá impossível. Falou que o chefe autorizou. O chefe maior autorizou. O chefe autorizou, tá autorizado. Fazer aquela introdução básica aqui, né? O currículo do homem é extenso, a gente vai dar um teaserzinho, né? Cara, eu gostei desse teaser. Vamos lá. Nosso convidado aqui, servidor público há 13 anos, né? Agente de trânsito aqui do município de Guarulhos. Bacharel em Direito, o homem também é formado na Direito, porque para conhecer o CTB aí tem que estar alinhado ali, tem que estar paralelo ali com a nossa lei vigente. Cursos de diretor de ensino, instrutor teórico de direção veicular, palestrante na legislação de trânsito e direção defensiva, entre outros aí. Nosso amigo, vou falar o nome aqui, o pessoal vai pensar que é cantor das antigas, né? Altemar Santos. Quem será o nosso convidado? Mas seja bem-vindo. A celebridade aqui do nosso município já, Sassá do Trânsito. Isso aí. Obrigado Sassá pela presença. Guardiões agradece aí. E se ele tivesse na Dutra, seria Altemar Dutra. Moleque! Seja bem-vindo ao nosso podcast, Sassá. Boa noite a todos. Boa noite. Primariamente aí agradecer o convite, né? Nós que agradecemos, irmão. Especialmente a Vivi, que nos encontramos foi o link aí, né? Que trouxe o convite. E agradecer também a nossa secretaria, né? Nosso diretor Ormido Júnior, que fez o pedido para que eu pudesse estar aqui fardado. Também ao secretário João Araújo, não para representar a secretaria, mas sim para representar os agentes de trânsito, Perfeito. Principalmente no setor operacional. E é um prazer estar aqui. Espero que os nossos ouvintes aí
façam as perguntas, tirem as dúvidas, que nós possamos aí esclarecer ao máximo aí todas as indagações. Perfeito, mandar um abraço para todos os agentes de trânsito. Quero mandar um abraço aí, né, pro Dudu. Eles separaram a dupla agora com o Dudu Bacelli, e Bacelli, né? Dudu e Bacelli era a dupla do momento, né? Se separaram aí. Dudu, um abraço, Bacelli, um abraço. Mas eles continuam se amando aí. Se amando, né, meu? Eu estendo aí um abraço a todos os agentes de trânsito, não só de Guarulhos. Isso, de todo o Brasil. De todo o Brasil aí. Um abraço para a GT Brasil, né? Isso. Representada lá pelo Coelho. Então, opa, guerreiros aí que atuam em todo o Brasil, não somente em Guarulhos. Então, um abraço para todos os agentes de trânsito do Brasil. Perfeito. Isso aí, parabéns. Bora lá. Show de bola. Profissionais competentes. Com certeza, com certeza. Vamos lá, aquela nossa pergunta inicial de praxe, para você falar um pouquinho da sua história, se você é de Guarulhos, está residindo agora ali no litoral, fiquei sabendo, né, nos bastidores, e já para desmistificar aquela parte que hoje a chefia permitiu o uso da farda, aí o pessoal fala, caramba, mas tá STMU, já foi STT, agora é CEMOB, né? CEMOB. Fala um pouquinho da sua coisa e desmistifica essas mudanças, né? A nossa secretaria iniciou lá em 2006, né? E evidentemente todos os municípios, para que eles se adequem à legislação federal, eles precisam seguir as normas federais. Então nós iniciamos com a Secretaria de Transportes e Trânsito, que era a STT, depois mudou aí para a STMU, Secretaria de Transporte e Mobilidade, esse que nós estamos hoje, né? E agora que é o CEMOB. Tudo vem de acordo com a legislação federal. Então os municípios vão se adaptando junto à lei e vai trocando. É lógico que o munícipe ele tem um pouco de dificuldade de assimilar a nomenclatura. Certo. Mas, evidentemente, para o munícipe, agente de trânsito, a nomenclatura fica mais uma questão interna, uma questão legislativa, mas o munícipe é sempre bom que ele nos enxergue como agente de trânsito, ou agente da autoridade de trânsito, né? Que é a legalidade. Perfeito. E aí, a senhora é de Guarulhos? Nascido em Minas Gerais, Teófilo Otoni, mas moro em Guarulhos desde 74. Aí estou aí no litoral há 3 anos, mas ainda trabalho em Guarulhos, graças a Deus. Então, me desloco lá de Itanhaém, 140 km, e venho trabalhar em Guarulhos agora no noturno, né? Na secretaria já tive a oportunidade de trabalhar em todos os turnos. Manhã, tarde, agora estou à noite, na madrugada. Também já trabalhei na nossa central, né? Isso, central de CSI, né? CSI, pô. Inclusive, no último período, trabalhei justamente com os nossos parceiros da GCM, ali na nossa base, CSI, na Getúlio Vargas. Mas nós temos a nossa base, que é lá na Rua Dora, 18, né? Onde nós também temos a nossa central de mobilidade. Ali no SECAP, ali o bairro? É o SECAP, esquininha ali. Né? SECAP, Rua Dora, número 3, ainda, né? é onde é o gabinete, na realidade. Também nós temos a nossa central lá, que monitora aí toda Guarulhos. Perfeito. Isso aí. Maravilha. E como o nosso tema aqui é prevenção, você falou que agora você está morando em Itanhaém, falou que se deslocou de moto, né? 140 km. Aí a gente vai falar bastante sobre prevenção de acidente. Interessante. E você, como um agente de trânsito, está com um dos transportes que hoje em dia é o que mais tem acidente envolvido, né? Infelizmente. E às vezes por falta de conhecimento da lei de trânsito, por falta da disciplina de respeitar as regras, né? Os pilares, né? Os pilares da direção defensiva, né? Conhecimento, previsão, habilidade e ação. Infelizmente, os motoristas não têm esse foco, né? Conhecer a legislação de trânsito, prevenir, andar com atenção para que a sua ação seja rápida e segura. Infelizmente, hoje, o condutor ele se preocupa pouco com o seu próprio organismo, né? Porque os pilares é o próprio condutor, via e veículo. É o cidadão que não dorme direito, é o cidadão, às vezes, que não tem muita habilidade ao volante, e isso interfere principalmente na segurança viária. Sem contar veículos, né? A gente junta condutor, veículo e via, então existem determinados objetivos a serem alcançados para evitarmos o acidente. E principalmente envolve aí o condutor, né? Perfeito. Eu gostaria de fazer umas perguntas dentro do nosso município aqui, que muitas pessoas pediram para que essa pergunta fosse feita para aqueles que faz com que o trânsito de Guarulhos flua de uma forma que está sendo. A gente sabe que a construção de prédios, de condomínios, isso aumenta o fluxo e o aumento de veículos. E Guarulhos ele tem aqui várias vias que cortam, né? Via Dutra, Fernão Dias, acesso a trabalhadores, também tem a parte que vai para Guarulhos Nazaré ali, né? Então, Guarulhos ali é cercado de várias vias que cortam o nosso município, né? Então, a pergunta maior é assim, como que nós podemos controlar porque os caras estão querendo que venha para Guarulhos aqui também, o que tem em São Paulo, que é o rodízio de veículo, para poder dar uma diminuída no fluxo de veículos aqui, porque às vezes, Ferraz, você mora no Continental, para vir para o centro, você pega aquela partezinha ali do Shopping Maia,
você demora horas, então muitas pessoas, tem muitos prédios, muitos condomínios ali. A cidade cresceu muito rápido, e só que a engenharia de trânsito e a visão para o trânsito não acompanhou esse crescimento, né? E aí pediram, assim, qual é o trabalho, o estudo que vocês fazem com a engenharia de trânsito ali do CEMOB para poder melhorar o fluxo de veículo dentro da cidade de Guarulhos com 1,5 milhão de habitantes? Então, essa questão técnica, ela fica a cargo realmente do setor técnico, onde não passa pelo operacional. Como eu sou operacional, eu poderia dar uma opinião operacional. Eles deveriam ouvir vocês. Então, na realidade, o agente de trânsito, por estar em campo, né, acaba captando maiores informações do munícipe, mas essa questão de rodízio, vou falar como agente de trânsito e também como munícipe que mora em Guarulhos há mais de 50 anos. Muitas vezes o que compete a um município, o que se adapta ao município, geralmente não é similar ao outro. Guarulhos tem vias arteriais também, que é o anel viário, né? Você pega o anel viário que vai de Vila Galvão até o Secap, é a única via que é classificada como arterial. Então, quando você implanta um rodízio, você tem que ver a capacidade das vias. Aí você fala, mas o fluxo de veículos, se eu fizesse um rodízio, seria melhor. É apresentar estudos. Eu acho que quem coloca um projeto de lei para implantar o rodízio, eu acho que no próprio projeto de lei já tem que apresentar um estudo de impacto. Porque vamos imaginar, eu tenho moto, eu não sofro muito com o trânsito, mas ainda assim, alguns lugares a moto não passa. Certo. Então, se colocar o rodízio vai me afetar? Às vezes a mim não afeta, porque eu estou de moto. E você que só tem um carro, você consegue deixar o seu carro um dia da semana em casa? O cidadão que tem 2 carros vai sair um pouco mais do privilégio. Eu acho que é tudo questão de estudo. A partir do momento que o projeto de lei ele é pautado, eu creio que nesse próprio projeto já tem que vir um projeto de impacto. Ele não pode ficar somente a cargo do executivo. O legislativo também tem essa obrigação de, quando apresentar um projeto, também apresentar um projeto de impacto. Porque aí fica mais fácil dele ser analisado. Porque a opinião popular, ela é diversa. Um gosta, outro não gosta. Então, se o projeto de lei ele já vem acompanhado com estudo técnico, fica mais fácil a análise pela Secretaria de Trânsito, né, por Poder Executivo, e a população, evidentemente, quando tem a informação, ela vai dizer aí sim ou não com mais objetivo. Que Guarulhos é enorme, né? Porque eu moro em Bragança. Eu gasto 45 minutos de Bragança até aqui. E tem pessoas que saem dos Pimentas, gastam 50 para chegar no centro de Guarulhos. Sim, eu gasto geralmente 1h50 para chegar no litoral, que eu vou tranquilo. A minha velocidade média é 80 km por hora, ainda que seja de moto. Eu consigo chegar na minha casa no litoral mais rápido que algumas pessoas que moram em Guarulhos, para chegar em outras regiões mais distantes. Jardim Fortaleza, onde a Viviane mora, que é o extremo. Fortaleza. A Viviane às vezes liga para nós, ela fala, pessoal, teve acidente aqui. Então a Zarife ali, por exemplo, né, tem muitos acidentes na Zarife. Paulo Facini, que é uma das vias que eles estavam querendo implantar, parece que era o anel viário, Emílio Ribas, eles estavam querendo colocar, tudo bem, você falou, tem Marginal Tietê, Salim Maluf, lá em São Paulo, que os caras colocaram, né, que tem um grande fluxo de veículo, né, aqui em Guarulhos seria essas malhas viárias aqui são bem menores, né, mas a quantidade de veículos que circulam em Guarulhos é um absurdo. Então, o próprio impacto que você fala da quantidade de veículos, é o que eu falo, tudo tem que ter estudo. O impacto viário, os municípios, os veículos que circulam em Guarulhos, se alguém já fez um estudo de impacto para saber se eles são de Guarulhos ou são só dormitórios, que passam por Guarulhos, então isso é importante. Quando você coloca uma legislação que vai limitar o ir e vir de locomoção de algum veículo, tem que ter esse impacto, tem que ter esse estudo. Vai afetar somente os guarulhenses? Vai afetar quem trabalha em Guarulhos, quem só passa por Guarulhos? Então é questão de estudo. Perfeito. Não entra na nossa área operacional, mas evidentemente, como nós somos munícipe, moramos em Guarulhos, muitas vezes moramos em Guarulhos, trabalhamos em Guarulhos, é importante nós, como munícipes, saber e dar a nossa opinião, mas a opinião ela tem que ser sempre objetiva. Por quê? As opiniões subjetivas, que geralmente são as opiniões formadas em redes sociais, isso atrapalha muito os projetos. Certo. Então, quando elabora-se projeto, eu acho que os projetos já devem vir encabeçados com estudo técnico. Não vai longe. Outrora, teve aí um burburinho de colocar a faixa azul. Igual foi feito lá em São Paulo. A faixa azul. Eu acho a faixa azul maravilhosa. Eu vou até o litoral, então eu saio ali Salim Maluf, vou até a Ricardo Jafé pela faixa azul. Ultimamente eu estou vendo diversas reportagens contra a faixa azul, dizendo que o índice de acidente aumentou. Eu não concordo. A não ser que quem a implantou, que é a CET, né, que é uma instituição de respeito, faça um novo estudo e realmente detecte que está aumentando o índice de acidente. Eu que ando todos os dias pela faixa azul, ela é uma maravilha. Digamos que, vamos acabar com a faixa azul. O corredor ele vai continuar. Ele é um corredor virtual. A faixa azul veio só para complementar algo
que a sociedade já acostumou. Uhum. Então a faixa azul, eu creio que ela veio para ficar e ela ajuda muito quem circula por São Paulo. E até para especificar a faixa de preferência. Porque se você não tem a faixa, por exemplo, você pega lá a Washington lá, ou a própria Salim Maluf, que tem 4 faixas bem estreitas, se você não tem um corredor específico, eles vão fazer corredor em todas. Acaba fazendo zigue-zague. Fica ruim pro motociclista e fica ruim pro quem está dirigindo o veículo. Você não consegue ter uma noção de onde está o motociclista. E quando vocês falam assim, ó, prevenção, e qual é o foco que ficam batendo na faixa azul? Infelizmente, tem alguns motoloucos que andam a 80, 100, e a minoria que comete esse tipo de infração, infelizmente acaba refletindo em todo o sistema. Mas a faixa azul veio para ficar. E tem um veículo que corta essa faixa também. Para mudança de faixa, ele corta. Aí as motos pegam na lateral. Nós temos muitas campanhas também na televisão de que o motoqueiro tem que dar preferência. Tem, mas infelizmente eu que observo muito isso, faço muitos vídeos, eu tenho câmera na moto. Isso, eu tenho acompanhado seus vídeos. Então o que acontece? Muitas vezes o motoqueiro ele não tem a noção de olhar para o espelho retrovisor, não tem a noção de olhar para a roda do veículo para ver se ele está queimando faixa ou não. Às vezes o condutor já liga a seta e muda de faixa. E como é prevenção, vale a pena falar da direção defensiva. Perfeito. Aí para todos, né? Ao ligar uma seta, não quer dizer que você tem que ligar e tem preferência de entrada. Dá um intervalo, né? Liga a seta, aguarda, olha em todos os retrovisores. Perfeito. E depois converte, se houver aí, a segurança viária. Isso é o que falta, infelizmente. Isso aí. Ó, já estamos respondendo aí, então já viu aí que o nosso parceiro de trânsito aqui, nada melhor que um especialista que trabalha no trânsito. Tudo bem, ele foi claro que ele não é engenheiro, que tem aí uma parte de engenharia e tudo mais, mas que ele é que está na mobilidade. Ele é o que está ali no front, ali, como diz o Ferraz sempre, né? Está ali nas vias. Então ele está deixando o parecer dele sobre o rodízio aí que me perguntaram, né? Antes de entrevistá-lo, sobre o rodízio implantar aqui em Guarulhos, sobre o fluxo de veículo, a quantidade de veículos que tem. Deixou bem claro aqui para nós que às vezes a maioria dos veículos pode ser que seja de Guarulhos, pode ser que não seja de Guarulhos, que estão em trânsito aqui em Guarulhos. Então fica aí, né? Você pode, quem está assistindo agora, quem for assistir depois, entender aí um parecer de quem está no operacional, tá, galera? Deixar bem claro isso. Então, mas eu entendo assim, acaba sendo o ator principal do contexto do trânsito ainda é o condutor. Sim. Né? Que nem assim, tem o agente de trânsito que está cada vez mais especializado, tem os especialistas, o cara que está ali da parte da engenharia, mas se essa informação, você vai lá, você levanta um planejamento, você vai lá, faz todo um projeto, só que essa informação não chega no condutor. Porque o condutor, porque ele está lá. Aí você pega muitas pessoas, caramba, mas o cara é habilitado, ele tinha obrigação de conhecer o CTB. Mas aí, como é que ele tirou essa habilitação? O cara conhece da lei, e se ele seguisse 20% do que o CTB orienta, já ia melhorar muito a fluidez do trânsito. Antes de ser agente de trânsito, eu era instrutor de autoescola. Então eu já formei milhares de condutores. E hoje, se vocês acompanham a legislação nacional, a cada dia que passa diminui a carga horária, diminui o conhecimento exigido. E hoje, entre aspas, pega a sua carta e vai aprender na rua. Isso é complicado. Então nós temos o dever de divulgar que a educação para o trânsito começa na escola. Deveria começar lá no primário, né? Aí, lembrando da guarda, né? Eu tenho filhos, tenho 3 filhos, uma já casada, 2 casados e uma novinha de 10 anos, e eu tive o prazer de receber a guarda nas escolas municipais. Isso, estamos até hoje. Graças a Deus. Então, nos conhecemos lá atrás, né? Isso. Então, é importante levar o conhecimento da educação para a escola. Uma criança bem educada, à sua idade, ela não vai, aí, descumprir a legislação. Então é autoescola. A autoescola não ensina nada. Isso é balela. A autoescola ensina o básico. E se você não aprender nem o básico direito, você jamais será um condutor. Pega a sua carta provisória e vai para a rodovia. Desce a serra pela Anchieta com carta provisória sem saber dirigir para ver o que acontece. Isso aí, então, a experiência. É importantíssimo, né? Vocês que têm esse canal de comunicação, que a mensagem chegue ao munícipe de uma maneira objetiva. Eu não gosto de... Muitas pessoas você é especialista em trânsito? Eu falei, não, eu acho que especialista é todo aquele que abre a legislação, lê e entende. Aí você vira especialista, porque você está no foco objetivo. Mas só que entender somente da legislação escrita não ajuda tanto para um cidadão leigo na legislação e que ainda não está dirigindo o veículo, porque nem todo munícipe será um piloto, mas todo munícipe eternamente é um pedestre. Logo, ele deve saber das regras. Perfeito. E eu queria falar assim, além de não chegar a informação, se você pegar o cenário do trânsito hoje, cada vez está inserindo mais personagem,
Tem os motoristas de aplicativo, que às vezes o cara nunca dirigiu na vida, assim, no trânsito. O Não cara tem vai lá a experiência pé. nenhuma. Aí tem os motociclistas, agora tem as redes de entrega, tem as bicicletas motorizadas, as bicicletas normais. Então o trânsito foi enchendo E tá chegando aquela nova modalidade, até que nós vimos aquelas motocicletinhas, patinete, ela tá chegando também, tá fazendo entrega. Estão fazendo entrega com elas também. Eu peguei um menino com autopropelido na contramão e falei, poxa, mas é um autopropelido, mas você pode andar na Estava comentando contramão. Você sobre pode isso. andar na contramão, amigão. Não, sabe o que é? Não sei o que é, o aplicativo indicou errado, então tem motorista mesmo. Sim. Essa semana mesmo eu abordei um motorista na contramão, autuei, eu falei, mas o aplicativo mandou eu entrar aqui. Eu falei, cara, Problema aplicativo, cara, pelo amor de Deus. Você vai ser sobrepõe multado, a sinalização. vai ser que multado tá e o na aplicativo frente. não vai pagar a sua multa. Então, nós temos que focar na realidade e a educação. É Beleza. complicado. E outra coisa na prevenção que também perguntaram, falaram, já que vocês vão estar lá com o Sassá, pergunta, porque você é o primeiro representante da CEMOB que veio aqui para falar de trânsito, né? Então, assim, outra coisa que eles estão colocando muito nos vídeos, a gente vê os vídeos aí circulando sobre remoção de veículo que estão estacionados aí, eles estão estacionados regulares. Mas vamos lá, o cara chega lá, vai buscar o seu veículo não está no lugar porque vem a plataforma. Qual é o tipo de sinalização que vocês deixam dizendo o seu veículo foi removido? Eu tenho até na bolsa, se você me permite, no bolso Opa, de por fora favor. tem um adesivo. Tá. Pode abrir aí o bolso de fora. Lá do bolso de fora tem um adesivo. O primeiro aí. Esse aí. Esse tem um adesivo aí. Tomei até ali. Se não tiver, tá no outro. Mas tem. Se tiver outros equipamentos que você queira mostrar também, quer pôr a bolsa lá, põe a bolsa ali na mão. Aqui a sua capa. Pode mexer. Aí não, de fora mesmo. De fora tem um adesivo aí. Eu tomei até o cuidado de mexer. Vamos lá, deixa eu ver. Aqui tem a lanterna. Não, no outro, não, é de A dentro. lanterna. O maiorzinho, é no maiorzinho. Pode tirar o que tiver dentro aí, tem um adesivo aí. Aqui tem las platas. Achou? Aqui nesse aqui. Será que eu É tiro? a marmititas. Aqui tem uma capa. Pode tirar a capa fora aí, de repente tá amassado aí. Esse Isso. cara aqui, ó. Eu tomei a liberdade de trazer, Perfeito. porque eu imaginei que esse tema Seria surgiria. abordado. Porque é um tema recente, né? Tá. Então é assim, ó. Esse é o adesivo. Estou mostrando que é documento público, isso aqui tá nas ruas aí. Tá. Então, antes do adesivo, vamos lá. O cidadão ele estaciona o carro dele. Certo. Ele não é Cheio de doido. razão, cheio de O cara razão. não é doido. O cara está vendo que a sinalização está lá. Proibindo ele, cheio de razão. Hoje, infelizmente, tem um monte de youtuber aí só malhando o agente de trânsito. Isso, por isso que eu trouxe esse tema aqui. Político também, tá cheio de político aí malhando o agente de trânsito. Mas vamos lá. O cara, ele é habilitado. Certo. Então é o dever dele conhecer toda a sinalização. Perfeito. Então o cara estacionou, vai, numa R6A, proibido. O que a legislação diz? Está lá, artigo 181 e seus incisos. Proibido estacionar. É uma infração e como medida administrativa, a remoção. O agente de trânsito ele é obrigado a remover? É, porque a legislação diz que ele é obrigado. Multa e remove. Salvaguarda se não houver meios. De repente, não tiver guincho suficiente, o agente de trânsito pode colocar lá não removido por falta de meios, Isso. ou o condutor chegou, ou sou o condutor do veículo. Ok. Qualifica o. Habilitação e Isso. documento do carro e libera. Qualifica É o que a ele, né? legislação diz. Sim. Salvaguarda se o veículo não tiver lá, pneu careca. Tem que ter condições de andar. Aí o cara estacionou no local proibido, chegou, o carro não tá. Ele já pega o celular, olha, o agente de trânsito e guinchou meu carro. Ele não fala que multou porque eu estava no proibido. Ela só fala que o agente de trânsito guinchou. Então só mostra o guincho. Mostra só Geralmente, os youtubers, ele não vai lá na placa, ó, o motorista estacionou em local proibido e o agente de trânsito veio, fez o dever dele, porque está no artigo 280, né? Toda vez que nós flagrarmos uma infração, nós lavramos o auto, é o nosso dever. Lavramos o auto de infração. Se o condutor está no local, entra no carro e vai embora. Aí o cara fica reclamando porque guinchou. Então, o agente de trânsito não tem culpa, só está fazendo o seu dever. Ah, mas não tem outras coisas para fazer? Tem. Fiscalizar a cidade. E fiscalizar a cidade quer dizer que você vai ser autuado se você parar em local proibido. Houve uma discussão outrora de uns agentes nossos, videozinho também. Ah, mas parou na guia rebaixada e não pode multar na guia rebaixada. E foi no escarcéu. Tinha político envolvido também. Tá bom. Qual era a infração? O vídeo mostrou o carro na guia rebaixada. Mas a lavratura do auto de infração foi por guia. Perdão, foi por esquina. Estava em esquina Eu vi esse vídeo. e guia rebaixada. Repercutiu pra caramba. esse vídeo. Isso. Então o agente de trânsito que é ruim? Então não dá. Ah, o carro foi guinchado? Não. A condutora entrou no carro, ligou e tirou. Ela sanou a irregularidade. É o que eu falo. Rede social aceita tudo. O cidadão, o munícipe em geral, ele não pode ser ignorante
ao extremo de não buscar a informação correta. É que geralmente as redes sociais não dão o direito de resposta do agente de trânsito da instituição. Você está tendo agora, você está tendo aqui falando em nome de todos. Então, não só no nome da CEMOB, como falando também pela Guarda Civil, que tem o GETRAN, você está aqui representando eles também. Meus amigos GETRAN, vocês estão aqui para representar. Então o que ocorre? Se você chega no local onde você deixou o seu carro e não encontra, primeiro você vai ver se tem placa. É proibido. E não é só ter placa ou não. Esquina não precisa ter placa. Guia rebaixado não precisa ter placa. Às vezes alguém ligou, o carro está na frente da minha garagem. Da metragem. Então hoje, deixa-se esse adesivo. Ele tem lá o endereço do pátio, o agente transpreenche com o modelo do veículo e placa. E tem um número. Então isso aqui está por toda a cidade. Se tem o adesivo, liga para o pátio e resolve no pátio. Então, a agente de trânsito só sabe multar. É que as pessoas não veem a gente empurrando o carro na rua, obra, a Sabesp está fazendo obra, nós estamos na madrugada aí, dando apoio. Então, o agente de trânsito não serve somente para multar. A fluidez do trânsito depende também das equipes operacionais, que estão aí 24 horas. Às vezes, à noite, um pouco mais reduzida, mas a Secretaria, a CEMOB, ela tem de 24 horas no operacional. E vocês têm um guicho plataforma show de bola, né? Lembrando que ele não é nosso, ele é terceirizado. Ah, não é da prefeitura? Não, ele é do pátio, né? Pô, ele para do lado e já levanta ele já era. Esse guincho ele é mais prático, porque a prancha, ele acaba, infelizmente, travando o viário, né? Então, a gente é um guincho legal. Esse às vezes está fazendo dano no veículo, dependendo do jeito, às vezes pode danificar o veículo. Esse aí não danifica, não atrapalha o trânsito. Ele prancha, levanta, encosta até o agente fazer a lavratura do auto de infração, o CR, que é do pátio, e vida segue. Isso assim, você vê como o condutor é o personagem. Aí muitas vezes a pessoa reclama que o carro foi guinchado, ou então ela chega antes, mas aí você percebe que ela é um mau condutor. Chega lá, ela chegou antes, mas você vai puxar o licenciamento tá vencido. E o licenciamento tem que fazer o quê? Licenciamento vencido? Você falou de licenciamento, olha que interessante. Também é uma polêmica de internet. Acontece, a Polícia Militar faz muita blitz, o CPTrans principalmente. A gente faz muita. Aqui em Guarulhos tem muita blitz. Tem aquela integração, né? Integração e outra, né? As instituições podem fazer as abordagens de blitz. Não pode, não pode. A legislação hoje nos dá competência tanto para a Polícia Militar, para a GCM, para os agentes de trânsito fazerem as blitz. É lógico que as abordagens não podem ser coercitiva. Abordagem, documento do carro, a CNH. Mas aí é a polêmica. Eu paguei o licenciamento, eu fiz até um vídeo uns tempos atrás e graças a Deus sanei muitas dúvidas. Eu paguei o documento do carro, tá aqui ó, o licenciamento, mas o Detran não expediu. O nosso secretário João Araújo, muito consciente e inteligente, ele baixou uma portaria para os agentes de Guarulhos, dizendo o seguinte: abordou, o cidadão apresentou o comprovante pago, para nós fazermos o levantamento junto à Fazenda. Isso foi importante, a decisão, a portaria. Por quê? O Detran ele não recebe taxa, o Detran só faz a emissão. Quem faz o licenciamento de veículo é a Fazenda. Então, quando você paga, a Fazenda lança licenciado e te dá o comprovante. E a Fazenda joga no sistema dela que está licenciado. Só que o que a legislação diz? Que você precisa ter o documento impresso. O Detran precisa imprimir. Mas então por que liberar o cara se não está com o documento impresso? Se nós pegarmos o artigo 133 CAPT, ele diz que você é obrigado a ter o documento, seja ele impresso ou online. E no parágrafo único diz que o agente da autoridade de trânsito que abordar, ele tem a prerrogativa de fazer a consulta. Nós usamos o Senatran. Vocês também usam o Senatran? Nós usamos o Senatran. O Senatran, infelizmente, é um sistema nacional. Uns falam que é atualizado. Não é. Desculpe aí quem fala. Então, o sistema Senatran que nós usamos, ele não é atualizado. Ele não é online. Então, eu posso puxar no Senatran e tá lá, 2024 e nós estamos em 2026. Quando eu puxo na Fazenda, tá licenciado. Se a legislação diz que eu tenho meios de consulta, e nesse meio de consulta eu consigo ver que ele pagou a taxa, e a taxa foi ao sistema, poxa vida, qual é a culpa do condutor de ter pago a taxa? Isso é questão legislativa, tá? Estou no debate. Aí é prerrogativa do agente. Estou dizendo que o agente tem ou não que liberar. Estou dizendo que a legislação dá essa competência. 133, parágrafo único e o caput. Então é assim, a Fazenda expediu o licenciamento e colocou no sistema que está licenciado, aí o problema é do Detran, não é do condutor. E por que isso acontece? Quando nós pegamos algumas multas em multa federal. Esse que acabou de falar agora. Eu ia falar isso. Eu peguei o seu carro, fui dirigir, fui no Paraná. Peguei uma rodovia federal no Paraná. Tomei 3 multas de radar.
Fui embora. Eu não recebi notificação em casa. Isso. Os Renainf lá. Né? Renainf. Isso. É. Aí, Você paga todas as taxas, Renainf não e olha aparece. que legal, aí não apareceu pra você. Sim. Você te devolveu o carro, Aham. aí você vendeu esse carro. Vendeu. O cara transferiu, Isso, transferiu tudo certinho. aí depois o cara te ligou e falou, meu, chegou 3 multas do seu carro, aí você foi puxar. Essa época o carro tava com o Sassá. Ô Sassá, essa época, tudo bem, eu posso te pagar, mas e os pontos? Ah, mas não veio ponto pra ninguém, só cobrou. Porque multas federais muitas vezes não vai ponto pra ninguém, só cobra. Isso. Cara, essa multa no sistema não deixa você licenciar o carro, não deixa o Detran imprimir. Isso. Se Esse você- é o BO, Se irmão. você tiver multa em outro município, você pagou aqui em Guarulhos, Aham. acontece. Pagou em Guarulhos, tem multa de outro município. O sistema virou. Depois que a Fazenda lançou no sistema licenciado, você está com o comprovante. Qualquer autoridade competente que te parar, falou: ó, deve ter alguma multa nas nuvens, entre aspas, Isso. né? Aí você tem que procurar onde é. O sistema não te fala. Verdade. Você entra no site da Fazenda, não mostra. Entra no Detran, não mostra. Aí eu fui pro Paraná. Eu lembrei que eu fui pro Paraná. Você entra lá no site do Paraná, que é um excelente estado em questão de legislação de trânsito, tá lá a multa. Aí você imprime, paga e espera da baixa. Então, não sei se você lembra, na época da pandemia, a baixa era Isso, automática, era automática. online. Você pagava na hora, constava. Alguns bancos acho que ainda faz esse sistema. Mas o munícipe está tomando a culpa. Uhum. Então o munícipe vai lá, paga, está de boa fé, ele tem a taxa em mãos, a Fazenda lançou no sistema que está licenciado, mas ele não tem o documento em mãos. Então eu acho que deveríamos usar o 133. Não, foi muito bom você falar sobre isso. Pelo seguinte, eu tive um problema assim. Você pagou todas as taxas, tudo bonitinho, tá tudo pago, IPVA, licenciamento, tudo bonitinho. E apareceu uma Renainf. Cara, mano, o carro foi pro pátio, mano. Mas tava pago o negócio, mas não tinham dado baixa no sistema. Então. A multa tava paga, mas não tinha baixa no sistema. E eu falei pro agente, tava na integração, não foi comigo o veículo que foi parado, eu cheguei depois lá no local. E tava a polícia militar, tava o Bacelli lá, o Bacelli vai lembrar dessa situação. E tava perto das 5 horas, meu carro já tava no guincho. Eu falei, meu, tá pago, tá aqui, eu tô mostrando, não, tudo bem, tá aqui, mas no sistema não tá. Falei, meu, eu não tenho culpa se o sistema, e só, ó, polícia, conversando com os polícias, os agentes de trânsito ali, todo mundo me conhece aqui em Guarulhos, falou assim, mas o sistema não tá, e seu carro já tá no guincho, não tem como descer do guincho. Eu falei, não, mas a culpa não é minha, a culpa é do sistema. E o que fazer? Que eu tive que ir no pátio no outro dia, pagar pátio, pagar guincho, pra tirar o veículo numa taxa que tava paga, irmão. Então, a princípio, ter a certeza de que a culpa não é do agente. Não, sim, A culpa sim. não é do agente. Tanto é que Não, os caras, meus amigos. não é do GCM, não é da Polícia Militar. A culpa é do sistema. E quem opera esse sistema é o governo federal, o governo estadual. Porque assim, ó, nós estamos de acordo com o governo estadual. Então, alguém dentro do Detran tem que fazer alguma mudança para que esse processamento seja online. Não dá para o cidadão primeiro pagar as taxas, a Fazenda libera o licenciamento, depois o sistema vira. Demora de 30 a 45 dias. Então pra eu sair do acho, sistema, eu irmão. acho que a Fazenda Pública ela deveria travar o licenciamento, ela não deveria dar o licenciamento pago. Certo. Por quê? É questão, tudo é arrecadação, porque o município arrecada, o estado arrecada, o governo federal arrecada, então Todo mundo quer dinheiro, né, talvez não quer unificar, porque dá conflito de interesse, creio eu, questão financeira. Mas eu acho que para ajudar o município em âmbito nacional, porque não é só Guarulhos e São Paulo, é âmbito nacional, o sistema tem que ser unificado. E eu pago a taxa para quem? Eu não sei. Isso Aí aí. quem tem que resolver é o governo. É verdade. Se eu pago a taxa para a Fazenda Estado, o Detran tem que estar Alguém tem que repassar para quem de direito, né? eu irmão? acho que a questão ela é simples. Uhum. Algum político deve tomar essa decisão de conversar com a Fazenda e conversar com o Detran. O que falta? Para que o cidadão pague a taxa na Fazenda e a Fazenda já comunique o Detran online. E se o Detran comunica que tem multa na nuvem, a Fazenda não libera o licenciamento. Então. O que é absurdo é o cidadão ter o papel de licenciamento na Isso. mão, eu puxar no site da Fazenda, E constar que tem uma multa no- licenciamento e o Detran não emitiu. É. Então falta, evidentemente, boa vontade política, aí é questão governamental, de unificar o sistema. Não sei como isso pode ser feito, mas vai sanar aí diversos problemas. Aí o Detran não consegue dar conta. O pessoal tá falando até que os Ciretrans estavam querendo já cada um ter mais. Porque no micro você consegue lidar melhor, né? Não onde? Os próprios Ciretrans É. ter mais autonomia. Porque o É Detran porque agora tá não tem conseguindo mais a então, Ciretrans, né? Não existem Não mais, tem, né? Agora né? são os poupa-tempos. Os né? poupa-tempos. Quando era a Ciretran, aqui nós tínhamos a circunscrição 46, você ia na Ciretran e você mesmo fazia, tinha competência municipal. Hoje não existem mais as Ciretrans. Então, mas Hoje é não poupa-tempo. atendia melhor porque ele conseguia É, ter mais um micro. O Detran é muita, eu acho que é muita informação. pra eles conseguirem dar descentralizou. conta. Mas hoje, o que acontece? Mesmo com é que a Ciretran tinha a competência de emitir. A volta, não sei se é viável ou não, é questão também governamental. Mas hoje nós temos os aplicativos.
Hoje nós temos tecnologia. Então Seria muito. é impossível você né? usar a tecnologia no ponto que nós estamos, seja no âmbito federal, estadual, municipal, e você tem que retroagir com a Ciretrans. Nós temos que progredir, né? A culpa não é dos agentes, Não dos é. agentes, É o sistema. mas o condutor do veículo, pô, pagou todas as taxas. Ele não tem culpa que o sistema não baixou. O carro dele vai pro pátio, mano. E ele tem que pagar guincho, tem que pagar o pátio. Imagina a revolta do cara. um Aí o gasto, sistema te agravou, tem que pagar o deslocamento do guincho, Isso. pagar o dia, a diária do E parque. você tá pago, e você não deve nada pro Estado, irmão. Quando é dívida ativa, os caras cobram E rapidinho. às irmão. vezes depois, pra você conseguir ressarcir isso aí, tem mais não. trabalho Não ainda. esquece, irmão. Você nem vai atrás, E né? Você nem vai apesar atrás. também que, vale lembrar que tem motorista que só se preocupa com licenciamento na hora da abordagem. Também. Eu tô pagando aqui, não tá pagando aqui, não. É porque assim, a partir do momento que você tá passando numa blitz, o primeiro lá, lançou sua placa, Já era. acabou. Já era, irmão. É o ato da constatação. Eu concordo Agora, eu vou plenamente. pagar posterior, Não. você vai virar negativo. Não, o que nós estamos falando aqui. O negativo é do agente. Estamos falando aqui para aqueles que pagaram, por exemplo, a maioria faz o licenciamento em janeiro. E acha que Aí tá tudo abordar, certinho. acha que tá tudo certinho, pega uma estrada ou pega um município aí, em fevereiro ele rodou. Isso. Fevereiro ou março ele rodou, o carro dele foi, mas eu paguei em janeiro, junto com o, com o E licenciamento, tem, PVA e tudo mais. pessoas que não se ligam, você vê, nós estamos em julho. Isso. O licenciamento no nosso estado, ele começa em julho. Isso. 1 e 2. Isso. Então, para você que está assistindo Perfeito. o programa com a grande audiência, A prevenção aí, ó. se o seu carro é final 1 e 2, ele vai estar licenciado. Ó, você está com o documento 2025. Isso. Ele vai estar licenciado até o dia 31 de julho. Fica a No dica. dia 1º de agosto, se a sua placa for 1 ou 2, Já era. se você não tiver com o documento 2026, está atrasado, vai ser abordado, autuado e vai pro pátio. Aí, ó, já fica a dica Então, aí, galera. Com dias pra correr atrás. É, É uma semaninha. E paga que se tiver renda INF. isso mesmo. Aumenta, né? Já paga 8 dias antecipado e se o documento não sair, vai dar tempo de correr atrás de alguma multa com renda Isso. INF. E os É isso aí. posteriores já vão se programando, então 3, 4 já tá na Isso, subsistência. É agosto e assim Já tá vai. com um tempinho a mais. E o IPVA também, caduca agora, né? O IPVA. Não, o IPVA já foi. Não, Já tem começou. parcela. Não, os caras Não, que parcelou em 5 parcelas. Não, já foi. Já foi 5 parcelas, janeiro, fevereiro. Não, começa em É fevereiro. maio, pô. Fevereiro, começa em fevereiro. fevereiro. Começa IPVA quem parcelou já foi. No mês passado. Porque outra, 5 parcelas foi em junho, né? outra coisa, desmistificando. IPVA atrasado não dá multa. Aham. Nem apreensão de veículo. Ah, mas eu tive o carro, foi levado pro pátio por causa de IPVA. Negativo. Vai a multa. Você não consegue licenciar. Você só não consegue licenciar. Tanto é, um exemplo. Hoje as pessoas que não pagaram o IPVA no começo do ano, final 1 e 2, Isso. vai pagar agora. Não tem como licenciar. vai ter que se pagar você junto. tiver- Isso, É. tem que pagar junto. E aí na Mas se eu não quis pagar o IPVA no começo do ano, nem parcelado e nem à vista, e vou licenciar o carro, fui abordado hoje com o meu carro final 1, não paguei IPVA e o documentador de 25, eu não tenho autuação, não tenho apreensão. Só vai aprender se for pôr licenciamento. Só licenciamento. Perfeito. Que bacana. Vamos Vamos lá, dar uma pras valorizada perguntas. aqui Deve no- ter um monte aí, viu, mano? Deve ter quilos dela. Elaine Moreira, mãe do Braia. Boa noite a todos. Um abraço, Convidado, meus Elaine. amigos guardiões. Abraço do Braia. Braia, grande abraço. Márcio Ferreira, boa noite. Davi Ferraz. Bom, meu irmão, um abraço, meu irmão. convidado. Nosso grande aluno aí, ó, incansável, Davis Aratecoca aí, ó. nosso Hermano, aluno buenas boliviano aí, noches con abraço. nosotros. Que Dios la bendiga, mi hermano. Nosso chefe Marcelo Guedes, já foi nosso Ô, convidado chefe, aqui, um ó. abraço também, ó. pro senhor Boa noite, aí. Davi Ferraz, programa top, convidado é excelente. ó, Aí, Guedes ó. mandando um abraço Grande aí. Guedes. Vivi da Prevenção, boa noite. Ela Guardiões, voltou, ela voltou. ela voltou. Cris Pinheiro, nossa amiga, manda um abraço Cris. para nossa deputada estadual, Valéria Bolsonaro. Um abraço aí, a Valéria e foi toda a nossa equipe, convidada, né? Boa noite aos meus amigos do Guardiões da Prevenção, sempre que consigo, tento acompanhar o programa. E agora ela apresentou a tese de doutorado, doutora Agora a Cris, mulher tá hein? fera, hein? Agora Podemos aguenta. marcar um novo. Um novo Uma podcast nova para ele visita falar agora aqui. do doutorado, essa caminhada toda O aí. Mário Augusto mandando um abraço. Ô, grande Mário, um abraço. A Cris de novo, parabéns ao convidado e a todos os agentes de trânsito pelo trabalho essencial em nossa cidade. Pois Aí, ó, sabemos uns que gostam, não é outros fácil, não. é verdade, não é fácil não. Aí a mãe do Black Brian tem que ir lá conhecer o secretário. Ela Aí, ó. gosta, né? Ele vai lá, tem que ir lá conhecer o secretário. Grande Como é o amigo! secretário? João Araújo. João Araújo, João aí, ó. Araújo. Convite pro Brian ir lá conhecer. Vivi, o tema é mais que necessário sempre, previne vidas. É isso aí, o mais importante é prevenir vidas. Boa noite, meu peixe. O Mário Augusto. Quem que é o Mário Augusto? Será que... Deixa eu ver quem que é, dá pra ver aqui? Quando fala meu peixe assim, eu penso que é o Miranda. Né? O Mário Augusto. É o Mário. É o Grande, Mário. um abraço, Mário. Boa noite a todos na paz, ao Rony Alves Martins. Grande Alves, um abraço. Francisca Salles, nossa amiga Fran. Boa Grande noite, ela tá ali, ó, Fran, firme tá e forte. toda, hein? Vivi da prevenção nesta época de férias escolares. Nós vamos abordar ó, isso aí, Vivi, férias escolares aqui que tá. Tem uma semaninha praticamente para terminar aí, ó, uma semana e pouco. Vocês percebem maior fluxo de acidentes ou não? Já vou deixar essa pergunta aqui em QAP.
Deixa eu ver. Quando eu troquei a letra da minha habilitação B para D no ano 2000, foi com o Sassá, meu instrutor. aí, ó. Ah, então é seu parceiro, o Mário Augusto aí. Parceiro, Tá o Mário vendo? Augusto é seu O homem tá lá, parceiro. Aí a Vivi aqui, na Jamil, Jarife, ali no Haroldo Veloso aeroporto ficou ótima a pavimentação, mas as faixas ficaram super estreitas, diante de quem, além dos carros, tem um grande fluxo de motos e muitas bicicletas. Como tem acidente de moto ali, Eu falei, mano? o trânsito de Guarulhos tem que ir se adaptando É, de meu. acordo com o que vai. Mas eu vou assim, fazer uma ressalva aqui acompanhando o prefeito aí, né? Que O ele, Lucas Sanches aí, um engenheiro, abraço aí ele da pelo menos está equipe. tentando fazer um esforço Bastante- grande para bastante melhorar obra. no trânsito aí, obras bem. Vai fazer aquela ponte interessantes. agora Vai que fazer já o tá viaduto lá, A ferradura da ferradura Natália vai lá. o viaduto de Guarulhos, vai Isso. fazer a vai fazer a ligação lá do Jamil Jarife com aquela Isso. que é paralela, né? Isso. Vai fazer. E lembrando, obras bem né, todas bacanas. essas obras, Guarulhos tem um foco já há um tempo, e o prefeito e o secretário têm mantido, que é o sistema binário. É a melhor coisa, é o melhor projeto, né, que a prefeitura adotou, a secretaria está O mantendo. que consiste O sistema binário é o ida e volta, você não tem mão dupla. Uma vai, a outra volta. Você perfeito. vê, a obra da Jamil visa isso, né? É isso aí. A nova pista que eles falaram agora, ela vai ter um sentido único indo para que a Isso, vai, Jamil ter vai ficar uma faixa só para o ônibus, né? Isso, sentido único, porque único para cá e. essa é uma ideia da Perfeito. segurança viária, né? Manter o sistema binário. Porque Perfeito. a cidade não comporta mais faixa Perfeito. amarela, né? Não Você dá. tá falando, É é verdade. difícil. Ainda mais com rua estreita, né? É, não, Vias muito estreitas estreito, não comportam. Deixa eu ver, Elaine Moreira, por que mudou o nome do STMU para o CEMOB? Ele já falou aqui no começo, né? Como você fez aí um esclarecimento aí da nomenclatura. Luiz Clairton, boa noite para Grande todos. Clairton, um abraço, Vitória Clairton. Miranda, boa noite a todos. Ô, Família minha da irmã. limpeza, família. Estamos aí, irmão, falando daí, ó. Ai, Microflex aí, ó. Marcelinho, falou que acompanhou, já acompanhou. Grande o Mário Marcelo, Nascimento. um abraço aí, eu espero que você... Ó, tá lá para representar. Isso aí. Olha lá, pessoal, ó, quem não votou ainda, volta lá, Marcelo Nascimento aí para representar a gente lá no... Isso, na comissão. Na comissão. Lá, ó, os É direitos isso. dos guardas. Torcemos por você, Marcelinho, porque você é o cara. Ó, Disse o elogiando Macedinho. aqui. Isso aí. Você é um gênio. Gente, Grande Marcelo. falando convidado de excelência, que é Real Carioca Pezão, nosso amigo Caminhoneiro, caminhoneiro esse cara. Boa noite a todos, boa noite, Guardiões. Evandro Toledo, nosso parceirão também. Grande Toledão, Evandro, lá, né? Os caminhoneiros me ajudam bastante na rodovia. Pega uma mais um neblina lá programa na incrível, Imigrantes. é isso aí, ó, convidado especial. Olha lá, Raposo Tavares é o palco, Angatuba. Aí, ó. Abraço ao convidado e ao Brian. Tô na rodagem, ele tá falando aqui, teclado. Cuidado, pô. O homem tá aqui, ó. O homem tá aqui, pô. Ele vai fazer Cuidado, muita não segurança no tanto. Vamos aqui para. Nós temos o quadro aqui, responde aí. Já temos a pergunta da Vivi aqui. Deixa eu voltar nela aqui para Vossa Excelência responder. Igual quem falou teclado, né? Uma atenção grande também com Celular, meu. Tem que ter uma atenção enorme, porque Não combina, É o mal mal do de celular não século, o combina. negócio tá complicado. É igual álcool Subiu e aqui. direção. Não combina. Celular e direção não Não, às vezes combina. o cara é multado, pensa, eu preciso usar. Não tem Cadê porquê. a pergunta da Vivi? Chama Meu, atenção. eu tomei uma multa na Dutra que eu até hoje, eu não acredito que eu tomei essa multa. Eu tava indo pra São Paulo e fui colocar no Waze, pra ir pro centro de São Paulo. Quando eu tava colocando no Waze, o radar me pegou dentro do carro que eu tava com o celular. Como é que pode essa câmera aí miserável? Ela pegou eu colocando aqui, dirigindo aqui, peguei a Dutra na Expressa, eu tô colocando o endereço aqui. Pô, multa de celular, meu, não tinha. Legal, você Polícia, não- né, irmão? Polícia olhando pra todos os lados, não vi nenhum PRF, não vi ninguém na rodovia. A multa veio de celular. Falei, que miserável, como é que ela viu isso? O celular é distração total. É Hoje distração também, total. vou até abordar depois, só fazer a pergunta da Viviane, que ela perguntou referente às férias. Nas férias escolares agora, aumenta o fluxo aí, e como é que... Na aumenta volta, ou né? diminui, né? Não, agora, durante as Não, férias, diminui, Você tá tranquilo. diminui. Férias escolar, o trânsito é outro. Não adianta. Não é só em Guarulhos, né? Em toda Geral. São Paulo, em geral, o trânsito é outro. Tanto é que o município sempre adota na semana volta às aulas, né? Aham. Onde se intensifica bem mais alguns pontos fixos para ter mais visibilidade. E nós temos muitas Então não aumenta, universidades. né? Me perguntou se aumentava, na verdade Não, acaba diminuindo. diminui, o fluxo fica diminui. menor, Fluxo diminui o os sinistros. Agora sim, você já ia responder isso. Como nós temos muitos universitários, temos muitas universidades aqui em Guarulhos, a maioria dos alunos tem veículos. Aí quando volta às aulas, aumenta o fluxo. Aumenta o fluxo. E outra coisa também, volta às aulas, né? Em torno das universidades, os alunos têm que entender que a fiscalização também está lá.
Então, colocar o veículo no proibido, principalmente um novo aluno, né? Vou colocar aqui, vou para a faculdade, não dá. Colocou no proibido, a Honda vai passar, vai autuar, e quando sair da faculdade, de repente, seu carro não estará lá, vai encontrar o adesivo. Vai encontrar ali o passaporte. O amarelão vai estar lá. Ó, eu sei que tem muitos que estão nos assistindo que são os meus amigos aí. Eu quero mandar uma orientaçãozinha para vocês aí. Aqui na Cruzeiro do Sul, tanto na manhã como à noite, pô, os pais param no meio da rodovia para desembarcar ou embarcar os filhos ali, pô. E trava todinho ali na Salgado Filho, ali dos dois lados. Você fala Tiradentes, né? faculdade aqui, né? Você vê que é interessante, você percebe, sempre tem uma viatura nossa lá. Isso. Você vê, eu acho absurdo ter que colocar uma viatura para fiscalizar infrator. Porque eu acho que o cidadão deveria ter a consciência, né? De que essa viatura poderia estar rodando, fazendo outras atividades, mas ela está ali fiscalizando o cara que para em dupla para deixar o próprio Isso, filho. pra deixar o próprio filho. E a Tiradentes ali, Tiradentes Salgado Filho, o meu fluxo irmão. é centro de Guarulhos, né? Então eu acho que os pais Fica a dica, né, irmão? deveria ter mais consciência, né? É isso aí. E outra, quando você puxa o talão em multa, o cara deixa o carro lá e ainda quer vir discutir com a gente. É absurdo. Não, mas ali é um trecho que a gente discute bastante, que tem que ser pensado. Dá pra dar uma mudada também, que ele é muito fluxo de uma vez só, né? Não, e os ônibus que vem de lá e cruza? A faixa de cima e a faixa de baixo, por mais seja sentido único, que vem o pessoal da Tiradentes, e vem da João Gonçalves, né? Ali, aquela ilha, né? Já ficou uma ilha assim. É o que eu falo, lembrando que a faculdade veio recente, né? Então, que a faculdade é recente, aí a questão administrativa e política, existe o impacto de vizinhança quando a obra é de grande porte, aí tem que ver qual foi o impacto de vizinhança que foi adaptado antes, durante e depois. O que não pode, na realidade, é só uma viatura tem que estar lá para cuidar de infrator. É porque ali vem o pessoal da Luiz Facini, que ele vai cruzar para a pista de cima. Aí os que estão aqui na Praça Getúlio, eles querem descer. Aí tem esse encontro. Aí o cara estaciona no proibido, quem sai da Tiradentes e converte na Salgado, conflita com ele, que está estacionado, e ainda conflita com quem desce ali da GV, né? E outro trajeto, linha de ônibus, com as duas faixas, cima e embaixo, é complicado. E um pouquinho depois da faculdade tem um ponto de ônibus. Tem um ponto de ônibus, né? Aí o cara fala, vou resolver só o meu. O resto se vira. Uma coisa que eu observei, você falou do celular aí, que é recorde em atuação, mas uma coisa que eu vi que aumentou bastante, como o mundo pet aumentou, e tem pessoas que até hoje não sabem que conduzir o pet lá é passível. Mas é membrinho da família, não pode ir no cinto de segurança. Pet no colo, ou do lado esquerdo do motorista, é multa. É infração. É infração. Atenção do mesmo jeito, né? Antes essa infração era competência só estadual, né? Depois que unificou, fica mais fácil agora para o município fazer. Nós temos a competência de fazer. Antes ela era só estadual, dava uma dor de cabeça para nós, né? Nós víamos infração e tinha que orientar, porque não tinha competência de fazer. Hoje, as competências unificaram, então hoje os agentes de trânsito podem fazer aí todas as autuações. E o correto para transportar ele tem atrás, adequado, com cinto, com o suporte que foi feito para ele, acoplado ao cinto. Né? Isso aí. Aí o cara fala, o cachorrinho é minha criança, mas o cuidado é o mesmo. É o mesmo. E às vezes ele tá colocando a vida do próprio cachorro, porque uma freada brusca que ele tá ali no colo, você não se E o pior é o cachorro, de repente, tentar pular ou sair. E é lógico que ela vai se preocupar com o cachorro, tentar pegar e atropelar alguém, entra em colisão. Todo um risco. Perfeito. Vamos falar agora da prevenção maior, né? Lei seca aí. Bora falar aqui em Guarulhos, as blitz, bebida alcoólica e volante. Vamos aí na sexta-feira à noite, sábado e domingo, você que está aí nas adegas, o aumento absurdo de adegas em Guarulhos. Gostaria que você falasse um pouco e orientasse também o nosso público aí. Eu consigo orientar, simplesmente se dirigir e não beba. Na verdade, a CEMOB, né, faz diversas operações específicas. E tem as conjuntas também, né? Tem. Geralmente as operações elas são realizadas junto com a GCM, com a Polícia Militar. Então a galera tem que entender o quê? Se bebeu, não dirija. A dosagem alcoólica que você vai beber pouco importa, porque a tolerância ela é zero. Eu não posso te dar em números, né, porque são questões administrativas, mas eu posso garantir que a CEMOB está na rua junto com a guarda, junto com a polícia, e o índice de abordagem, de condução à delegacia e infrações, toda blitz que é feita, o índice só aumenta. Então as pessoas, infelizmente, ainda não tomaram consciência que bebida e direção não combinam. Até a hora que ele encontrar uma blitz e querer achar que é a blitz que está errada e não ele, né? E tem que ser preso. O cara que bebe tem que ser preso. Lembrando que o álcool, ele atinge todas as classes sociais. Todas. Eu não bebo, de natureza. Mas eu poderia ser um agente de trânsito que bebe, que está paisando e foi abordado. Ou um policial militar, um guarda civil. Então, o álcool, ele alcança todas as classes sociais.
É por isso que tem que haver as blitz. E é bom que essas blitz sejam sempre conjuntas, né? Com a Polícia Militar, com a Guarda, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil. Isso. E se atingir o índice, cadeia. É lógico que, se a gente pega o artigo 291 do CTB lá, ele vai dar alguns somebody love, ele tira as competências muitas vezes do Código Penal e traz tudo para o CTB, por isso que a gente tem uma sensação de impunidade. Mas na realidade, se o cara já fosse sabugado na multa, já tá bom, né? E as adegas, Acabou. vocês não podem fazer a fiscalização as de adegas, é, mas vocês é podem... questão SDU. da SDU junto com a Guarda. Junto com a Guarda, mas vai algumas pessoas, às vezes, o pessoal de trânsito também, às vezes, dependendo da situação, eu já vi também para poder fazer o É assim, só a deslocamento. contenção de trânsito, Contenção de desvio, trânsito, quando necessário, desvio. mas a competência para nós é zero, né? De estabelecimento comercial, a competência de trânsito é zero, salvaguarda se as instituições que fiscalizam, ou seja, o SDU, pedir o devido apoio. Mas geralmente a Guarda dando apoio, como a Guarda também tem as GCM, geralmente tem o Getran, né? O Getran, né? O Getran apoia, mas sempre que precisa também, o CEMOB tá no apoio. Um abraço a todos os nossos amigos do Getran aí, meu. Um abraço aí, o pessoal rapaziada. aí, galera. E uma coisa que a gente vê, como a gente roda Guarulhos inteiro fazendo trabalho de prevenção, a gente costuma fazer umas brincadeiras. A gente vê a discrepância de uma atitude É do verdade. pessoal da região central para regiões mais periféricas. Periféricas, A né? gente atende a região do Campo Sul, a gente até brinca. Viu um motociclista Com com capacete, não é daqui. não é dali. Até agora Não é daqui, não é dali. Esse aí é forasteiro. Porque né? todos que nós vemos estão sem capacete, sem luz, sem nada. É que isso assim, não comporta. Às vezes você não consegue dar o suporte na região central, que tem mais viatura, que tem mais agente. Você imagina na região periférica, na cidade agora desse tamanho. Como é que você Muitas consegue pessoas chegar? fazem esse questionamento até hoje. Dentro das redes sociais eu recebo essas reclamações. Por que você não vai na rua tal? Não vai longe. Às vezes o cidadão liga da periferia. Periferia que eu digo, com Sim. respeito, é afastado do Afastado do centro, né? centro, isso. Vem aqui fiscalizar minha rua porque o cara parou na calçada. Tá bom, a viatura tem que ir. A viatura tem que ir. Mas a viatura não vai lá só para ver aquele carro na calçada. Ela tem que ir lá e fazer o CDB. Aí pega, muitas vezes, até o carro de quem reclamou. Não, esse aí é meu, foi eu que reclamei. Então, você reclamou, mas você não vai. Você também está cometendo infração. Então não é que a periferia, os bairros mais afastados, não tenham que ter a fiscalização. Mas toda vez que a viatura passar em bairros mais afastados, se ele for passar e começar a fazer tudo que vê, é complicado. É complicado. Então, ó, acerca aí da bebida alcoólica aí, direção e bebida não combina, e o Ferraz sempre diz, meu, se eles te pegarem na Blitz, vai ter o quê? Vai ter o Uber Black, E a algema de prata, né? E o anel de prata, né? Os caras são... E lembrando a lei seca, né? Uber Black, O artigo pé 65. na porta. Esse grande amigo aí, ó. Romani, grande delegado Romani, um abraço. É Uber Black aí, ó, pulseirinha de prata. E lembrando que o artigo Criança de 65, né, prata. que trata do álcool, direção e álcool, e o 65A, não sou obrigado, não, já está pacificado, se você não quer sobrar é direito seu, mas você vai ser qualificado. A Não tem pra onde diferença fugir, não é tem pra você onde. ser conduzido ou não de imediato a um DP, mas ainda que você se negue a sobrar, vai ser enquadrado no 65A, mas se tiver lá visível, né, se o agente da autoridade fizer lá o teste visível, você pode sim ser conduzido ao distrito e de lá ir para o IML, mas aí são outros trâmites, mas não beba. E hoje a gente fala com tanto serviço de aplicativo aí que, né, o pessoal aqui, a região, principalmente a região central aqui, Tapajós, que é a área de bastante entretenimento, de restaurante, o pessoal, já que vai beber, ninguém tá impedindo, né? Usa o aplicativo, para quem vai tirar o carro, colocar uma arma na questão mão, cultural, né? A questão cultural é o cara querer dirigir. O brasileiro, ele gosta, o ser humano, ele gosta de dirigir. Então ele gosta nem do carona. Tem cara que vai sair com um amigo, vamos lá no mesmo lugar? Vamos no meu carro. Não, você vai com o seu, eu vou com o meu. Pro mesmo lugar. E se for junto, vai freando toda hora né? na lata ali, né? Mesmo sem pedal, ele... Infelizmente. É automático. E uma coisa legal que é bom a gente... Que o nosso tempo aqui, a gente tá fazendo essas perguntas rápidas, porque o nosso tempo aqui é porque tem muita informação. Daqui a pouco vai fazer assim, falta pouco. Tem muita informação. Você que manda. Essa pergunta é muito Você percebeu bacana. que o Cobb tá com sorriso novo? Ele tá. Eu falei pra ele hoje. Caramba, Falei pra ele, ele já me deu o endereço. Ele já me deu o endereço. Eu vou dar uma passadinha lá pra ver se eu faço a funilaria e pintura dos meus dentes também. Pra ficar legalzinho, pra quem ficar aquele sorriso de máscara, né? Do máscara, sorriso do máscara, que os caras falam. Então, assim, é muito bacana essa pergunta que eu vou fazer. Nós somos conhecedores, nós também somos agentes de trânsito, né? A pergunta é uma só. Quando vocês pegam um acidente de trânsito com vítima, vocês da CEMOB, nós da Guarda Civil, né?
E também os policiais civis não. Os policiais civis, os policiais militares, na verdade, eles já fazem um BOPM ali. Tranquilo. Vocês, o CEMOB, vocês solicitam apoio, vocês conduzem pro DP, orienta. Como é que vocês fazem quando tem acidente de trânsito com vítima? Porque vocês pegam mais do que todas as forças policiais aí. A princípio que sirva para todos, não somente para nós, para todos, né? Primeiro, acidente com vítima, primeira coisa que tem que fazer é sinalizar o local. Sim. Não só para nós, somos agentes de trânsito, mas também para os condutores, os transeuntes que chegam na aglomeração. Os curiosos, né? Os curiosos que querem saber da vítima. Precisa sinalizar o local, independente da força que você é. Sinalizou no local, vai ver as vítimas, condições das vítimas. Tem que chamar o resgate? Chama resgate. Eu chamo o 92 o SAMU, eu chamo o 93 bombeiro, etc. Chamou ocorrência com vítima. Tem que acionar a Polícia Militar. No nosso caso. Tá. Então nós acionamos a Polícia Militar e a Polícia Militar toma partido, faz o BOPM. Eu acho que a GCM também faz o BOGCM também. Não é que nós não temos a competência. Essa estrutura ainda não foi montada para o agente de trânsito. Então tem essa diferença. Então a pergunta é essa, porque às vezes as pessoas nos ligam, alguns amigos, e falam assim, eu me envolvi num acidente, principalmente motoqueiro, entregador de pizza, essas coisas, enfim, os trabalhadores aí, né, em geral. Aí ele fala assim, me envolvi numa ocorrência. Eu falei, mas quem atendeu? Foi a GCM, foi a Polícia Militar? Ou foi... não, foi os agentes de trânsito. Onde eu pego o BO? Aí eu tinha essa dúvida, eu falei, poxa, eu preciso fazer essa pergunta aí para... Então, é estranho porque toda vez que o agente de trânsito ele se depara com um acidente com vítima, primeiro a gente comunica a central. Quem faz o 90 é a nossa central. Então está registrado. O que pode acontecer? Às vezes a demanda da Polícia Militar talvez seja muito alta e, aí vai pro DP. E não pôde encostar no local. Aí é orientado a ir para o DP. Para o DP. Mas o certo é a viatura encostar e fazer o BOPM ali no local. Essa é a GCM. E conduzir se necessário. Se conduzir se necessário. Porque fica a dúvida, porque a pessoa vai acionar seguro ou lembrando que, né, quando o motorista ele se envolve em crime, aí qualquer um de nós podemos conduzir. Qualquer um. É crime, é flagrante delito. Aliança de prata. Qualquer um do e dependendo também da gravidade do acidente, você tem que aguardar ainda via perícia. Isso. Então. Você tem que solicitar lá, tem que ficar o agente. Não sei se vocês têm que aguardar ou vocês passam. Isso é a questão. Quando nós nos deparamos com um acidente com vítima, geralmente a perícia fica a cargo ou da guarda, fazer a comunicação com o delegado, ou da Polícia Militar. Geralmente nós, agentes de trânsito, pelo menos em Guarulhos, nós não nos deslocamos ao DP para solicitar ou deixar de solicitar. Com o delegado você vai haver perícia ou não. Geralmente isso fica a cargo ou da guarda ou da polícia que é acionada, porque muitas vezes a polícia está saturada e a gente solicita a guarda e a guarda nos apoia. Então a guarda civil metropolitana tem esse papel de... você liga pro delegado, o próprio delegado fala como é que tá a situação. Orienta como conduz, principalmente quando tem óbito no local, né? E lembrando, né, que não foi falado aqui, o nosso sistema de monitoramento, vocês também têm lá no CSI, Guarulhos hoje tem mais de 300 câmeras instaladas, câmeras potentes. Eu desconheço... da Muralha é 5 mil, né? 5 mil câmeras. Eu desconheço uma entrada e saída de Guarulhos que não seja monitoradas. E isso facilita muito para que o delegado não peça perícia, né? Porque, lógico, tem que ter os tratados legais para pedir a solicitação, mas o delegado sabe disso. Então hoje fica muito fácil, quando a central detecta, fala, a central captou, as câmeras captou esse acidente. É lógico, o que está operando ele já faz lá a separação das imagens necessárias, faz o cadastro, para que quando o delegado precisar, ele solicita. Por quê? A perícia também pela demanda. Nós sabemos que demora, e você demora muito pela demanda, e muitas vezes quando você tem imagem já serve de probatório para uma ação futura, seja ela civil ou penal. E o CSI ele já designa também o resgate se necessário. Então todas as forças. É para isso que eles estão lá. Né? Não, e lembrando que lá nós temos, né? Eu fiquei lá durante 1 ano e meio, no interno, nas câmeras, nós temos lá bombeiro, né? Tem o bombeiro que trabalha junto, polícia militar, né? Polícia militar, bombeiro. A civil não. Tem o... Bom, primeiro não tinha até quando eu estava lá. Bombeiro, GCM, bombeiro, SAMU, Defesa Civil. E o trânsito, né? Que ainda tem lá o nosso Marcão, ainda tá lá. Scarabelli, grande Marcão. Ainda faz parte lá, legal. Mandar um abraço pro Catanha, pro Coronel Dourado, todo mundo que tá ali envolvido ali, né? A elite, né? Do CSI ali, um abraço pra você. E a galera da nossa central, o Smart Mob também, abraço. Smart Mob. Eu quero mandar um recadinho aí pro Catanha aí. Catanha, PH, você é meu truta. Vamos trazer aí a chefia daí pra falar das câmeras de Guarulhos, como funciona aí, como o Guarulhos é monitorado. Vamos agendar os caras aí, faz essa ponte pra nós aí. É um serviço de excelência. Excelência. Porque não... lógico que essas estatísticas ficam a cargo aí das chefias, né, de
de cada secretaria, mas o trabalho é de excelência. Não temos Smart Guarulhos ainda, mas vamos ter Smart Guarulhos mas também. Já funciona muito bem. Funciona muito bem. Tem algumas coisas. O eletrônico canta direto. Mas tem uns Smart já em teste aí em Guarulhos. Tem uns Smart em Guarulhos em teste aí, galera. O nosso rei do camarote agora, Smile Man, o homem do sorriso mais bonito de Guarulhos. Passei um dia com ele aí hoje. Aí pra gente encerrar, como passou rápido, né? Um susto. Então, vou fazer minhas considerações finais bem rápido, vou passar para o Davi e para o nosso convidado fazer as considerações finais, pelo recado que você quer dar para alguém aí. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Agradecer primeiramente a Deus, né, por mais um programa maravilhoso. Estarmos todos aqui com saúde e bem. Agradecer nossa equipe maravilhosa aqui, Vivi, retornando aí do recarregamento de energias, voltou bem. Na condução da nossa live TikTok. Abner, sem palavras, nosso mega ultra produtor, já tem até plaquinha ali agora, não tá impossível. Não, tá lá. Nosso Luizão aí, ó, garoto fitness, obrigado da visão. Tamo junto. Parceria. Sem ter mais, não puderam estar presente. Fabão que tá lá recarregando as energias ainda. Com a mãe dele lá, Fabão, nosso suporte jurídico. Washington, já estamos com saudade, hein, chefe? Grande chefe. Obrigado, gente. Recarregando as energias. Eu quero agradecer ao meu eterno Senhor, muito obrigado por mais um podcast, obrigado por o Senhor permitir trazer aqui uma pessoa que é designada pelo Senhor para estar aqui. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo e todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Muito obrigado por esse momento, agradecer a minha equipe, Ferraz, Viviane, bom retorno para você, Viviane, Luiz, muito obrigado. Luizão, te agradeço pelos vídeos que você faz, as chamadas quem faz é esse homem, parabéns. Aquela voz bonita e fala assim, olá, estamos, é ele, esse cara, olá, tudo bem? Washington, bom retorno para você, Washington, estamos esperando o senhor, chefão. Fabão, melhoras para sua mãe aí, beleza? Menino, muito obrigado. A toda a equipe da Rede Alto. A Elaine, que toda vez eu esqueço, que é o suporte. Elaine, muito obrigado. A Elaine, a Thaís, todo mundo aí. Muito obrigado ao Mauro, né? Todos vocês aí. Muito obrigado aí por nos acolher aqui na Rede Alto Tietê. É isso aí. Sassá, obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Mais uma vez agradecer aí o convite. Fico honrado aí de participar dessa entrevista. Mais uma vez aí agradecer ao meu diretor Ormido Júnior, ao secretário João Araújo, que nos concedeu estar aqui representando os agentes de trânsito, e fico sempre à disposição. Sempre que vocês precisarem, a gente bater esse papo, que é de suma importância pela grande audiência que vocês têm aí na mídia. Sempre bom falar de todos os assuntos. Eu gostaria que o trânsito sempre estivesse entre as pautas de vocês, porque é um assunto muito importante. Porque trânsito, infelizmente, ainda mata mais do que guerra, né? A gente ia abordar muitos assuntos, não deu. Ia falamos das linhas de pipas nesses negócios aí, mas não deu os acidentes que acontecem. Enfim, não vai falar a oportunidade. Seu Instagram também, quem quiser acompanhar o Sassá, traz bastante dica lá, bastante vídeo bem. Eu nem perguntei de onde surgiu o nome Sassá. Sassá surgiu na feira, era feirante. Tem que marcar Sassá o Retorno. Vamos marcar o próximo programa pra gente. Será um prazer, uma honra. Beleza, gente? Obrigado mais uma vez. Papo de prevenção. Guardiões da prevenção, na sequência pode fly. Rei Adriano, bom programa para vocês, um abraço a todos, uma boa noite. Também que estava no programa antes, grande abraço, Cidão. Um abraço. Alto Tietê, a nossa TV.